Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o profissional da próxima década. Vou falar um pouco sobre as relações de trabalho para a próxima década, né? Esse ano a gente teve uma mudança significativa. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Então, esse ano a gente teve o coronavírus, né? Gerou uma mudança significativa em relação ao mercado de trabalho, em relação à forma de trabalho. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as relações de trabalho e falar um pouco sobre as possibilidades profissionais. Bom dia, Evandro, tudo bem? Tudo tranquilo aí em Novo Horizonte? Então, só dar mais uns 2 minutinhos aí, ver se vai entrar mais alguém, daí a gente começa a falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, muito legal, porque está havendo uma mudança em relação à forma de trabalhar das pessoas, né? Então, o que se espera, o que as empresas estão pensando para os profissionais da próxima década, né? Não só em relação ao trabalho do profissional de uma maneira autônoma, possibilidades de mercado, mas também o que as empresas esperam desses profissionais que vão continuar dentro das corporações, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso daí, tá ok? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Vai ser uma live rápida, vai ser acho que uns 15 minutos a gente fala sobre esse assunto, de uma maneira bem objetiva, mas para que a gente comece a refletir sobre esse tema. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente, porque essa live depois vai para o YouTube, então para depois quem for assistir, para que saiba quem eu sou, me apresentar rapidamente. Meu nome é Alexandre Bernardes Rosa. Bom dia, Diego, tudo bem? Então, estou me apresentando, você chegou numa boa hora e tudo tranquilo? Como é que tá? Tem agudos? Então, meu nome é Alexandre Bernardes Rosa, eu sou consultor de empresas, minha formação é engenharia mecânica, mas eu trabalho com consultoria e apoio às empresas, né, em sua organização. Estou terminando agora a graduação em Direito também. Sou mestre em engenharia de produção, trabalhei muito tempo com gestão de produção, e agora eu trabalho com gestão de empresas de uma maneira geral e abrangente. Sou auditor de organismo de certificação, também sou professor universitário, e entre outras atividades. Itatiba, legal, deve estar frio pra caramba, aí é mais frio que aqui. Então, vou falar um pouco sobre essa relação de trabalho, primeiramente falando sobre a situação atual. É claro para todo mundo que a gente está passando por uma mudança. Hoje todo mundo fala, não é novidade nenhuma, então não vou nem ficar batendo muito nesse tema, que é em relação à mudança da nossa relação de uma maneira geral. Já não vai voltar mais a ser como era antes, isso aí está pacificado, não se discute mais isso. Mesmo após a pandemia, o mundo já não vai ser mais igual, o pessoal vai rever muitas coisas, muitos conceitos, conceitos de trabalho, conceitos de relação humana, enfim. Então, isso já também está pacificado. Mas o que se espera para o próximo período, né? Nós estamos começando uma nova década, né? Vamos aí para uma nova década, numa nova forma de trabalho, nova forma de relação, um novo mundo. Então, vamos falar um pouco sobre o que se espera do profissional. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que estar muito claro, vamos ter que mudar a nossa forma de trabalhar. As empresas, elas já estão mudando, algumas inclusive estão aproveitando e se adequando. Eu tive esses dias conversando numa empresa aí, eles estavam fechando o escritório de São Paulo, eles tinham um escritório com umas 20, 30 pessoas lá na região da Vila Olímpia, que é uma região nobre, cara lá de São Paulo, né, com aluguel muito caro, com um investimento muito alto em pessoas, né? Porque quando você tem um local físico, você tem pessoas para limpeza, você tem estrutura, você tem que pagar deslocamento para o pessoal, vale transporte, tem que pagar alimentação. E o pessoal percebeu que o trabalho remoto está dando tanto resultado quanto o escritório e perceberam que todo esse investimento pode ser revertido para o próprio pessoal ficar em casa, investido na infraestrutura deles para eles trabalharem de casa com o mesmo resultado. Então, estão se pensando, a maioria das empresas está pensando hoje em relação aos seus ambientes físicos. Obviamente, quando você tem uma construção civil, quando você tem uma indústria, a área produtiva, ela não vai poder pensar nessa questão de espaço, né? Mas quando a gente fala em escritório, em ambiente mais fechado, isso aí já pode ser repensado e as empresas estão repensando.
Na verdade, esse período foi até um test drive para eles em relação a essa nova forma de trabalho, né? Se seria possível, né? E o que se percebeu? Agora falando em relação aos profissionais, que alguns profissionais que são excelentes profissionais, excelentes vendedores, excelentes administradores, excelentes gestores, enfim, esse pessoal que são muito bons no trabalho deles, muitos deles tiveram dificuldade de fazer o trabalho remoto, né? Não tiveram como se organizar, não conseguiram definir algumas disciplinas de rotina de trabalho, de relação com a família, às vezes a família não entendendo que o pessoal estava em casa, mas estava trabalhando. Então, a primeira coisa que a pessoa vai ter que começar a entender, que vai ter muito trabalho remoto. Isso vai ser uma prática já, as empresas todas estão repensando em relação a isso, né? E o pessoal que vai trabalhar remoto, a primeira coisa que eles têm que ter em mente, vão ter que se disciplinar, criar formas de trabalhar. E já não vai ter mais esse negócio de trabalhar por horário, né? Quando você vai no escritório, você tem horário para entrar, horário para sair, e essa relação de trabalho já está mudando, né? Hoje o pessoal está mais, como está em casa, não tem muito horário para começar a trabalhar, ou até ouvi relatos de algumas pessoas que falavam assim, não, a gente entra lá no sistema, dá um login e senha, entrou trabalhar e vai tomar café, vai ler o jornal, que não faria no escritório, né? Então essa relação de horário é uma coisa que o pessoal já pode começar a pensar. Possivelmente isso aí vai cair. Por quê? Porque o horário não vai garantir que o pessoal vai estar trabalhando, ainda mais a distância, né? Vai ter muito mais dificuldade para se controlar o trabalho das pessoas do que quando se tem um escritório, um ambiente fechado que tem um gerente lá cuidando. O que se vai buscar muito, isso aí já é uma teoria de muito tempo, mas agora isso aí vai se materializar. É a questão do resultado, produtividade. Eu sempre falei para as pessoas, né? Eu sou muito chato em relação a isso, até quando eu trabalhava na indústria, né? A gente deveria trabalhar não por horário e nem por título. Tem gente que acha, eu sou doutor, sou mestre, sou isso, sou aquilo, fiz 300 cursos, 300 faculdades. Isso aí não deve refletir no seu salário. O que deve refletir no seu salário é produtividade. Você tem que dar resultado. Toda empresa espera um resultado do profissional. Então, o profissional agora da próxima década tem que focar muito mais em resultado do que em títulos. Lógico, você vai falar assim, então não vai precisar mais estudar? Para você ter um bom resultado, você vai ter que estudar. O seu resultado vai ser fonte do seu estudo, inclusive, né? Mas a relação vai ser muito mais de resultado. O título vai ser um suporte. Não se espera mais remuneração por título, remuneração por horário trabalhado, hora extra. Essa relação de hora extra vai cair, né? Não vai cair legalmente falando. Jana, tudo bem? Não que vai cair a relação de hora extra legalmente falando, né? Mas vai cair assim a necessidade de hora extra, porque esse trabalho remoto, esse trabalho mais por produção, por resultado, ele vai ser muito mais focado em, às vezes, inclusive tem empresas que já fazem isso, né? Se você cumprir uma meta na semana, tem uma fabricante de ônibus aqui na região que faz isso. Se você produziu o que tinha que produzir na semana até quinta-feira, sexta-feira já vai para casa e fica em casa. Por quê? Porque interessa o resultado, interessa você estar lá ocupando o espaço, ocupando o tempo e consumindo energia, consumindo recursos da empresa. Então a relação vai ser muito essa, para produtividade e para resultado, beleza? E aí o que vai acontecer muito? As empresas estão revendo os custos e estão começando a repensar algumas coisas que era muito comum. Quanto que eu fiz? Pegar um avião em São Paulo, ir para o Rio, fazer uma reunião 2 horas, voltar para São Paulo, fazer aquela ponte aérea. Que sentido que tem você sair de uma cidade e ir para outra? Consumo, às vezes você dorme, depende do lugar que você vai dorme em hotel, refeição, voo, táxi, para você chegar lá, fazer uma reunião de 2 horas. Uma vez aconteceu de eu viajar 2 horas para fazer uma reunião, chega lá, teve um problema de um falecimento, o pessoal não poder atender e a gente não conseguir fazer reunião e voltar. Qual é o sentido disso? Então, o trabalho remoto, o pessoal está começando a ver que as reuniões à distância elas estão sendo tão produtivas quanto. O pessoal está conseguindo se disciplinar, está conseguindo ter uma rotina de trabalho a essa distância que está viabilizando isso. Então, as companhias aéreas, inclusive, vão ter que repensar o seu trajeto, né? Os hotéis vão ter que repensar. A gente tem muito hotel de trabalho que é muito legal para quem vai trabalhar. Você chega lá,
um banho excelente, uma cama boa, um bom café da manhã e só. Então, se essa rotina de viagem para reuniões tem uma tendência de cair, como é que esses hotéis vão se reorganizar? Né? Às vezes não tem uma piscininha para o pessoal dar uma relaxada. Então, o pessoal tem que começar a repensar, ter alguns atrativos para que o pessoal não vá só para evento de trabalho, mas para lazer mesmo, né? Então, se o pessoal vai para um hotel aí, vou dar um exemplo aqui na nossa região do interior de São Paulo. Tem uma rede grande mundial de hotéis que tem um hotel em Araçatuba e um hotel em Birigui, que são cidades assim, acho que deve ter uns 10 quilômetros, nem isso, 7, 8 quilômetros entre uma e outra, uma do lado da outra. Eu geralmente fico no hotel da cidade menor, que é de Birigui. Por quê? Porque lá tem uma academiazinha, tem lá uma esteira, uma bicicleta ergométrica. Por que eu fico nela? Por causa de uma academiazinha. Não tem nada demais, mas a gente já começa a procurar alguma coisa que traga qualidade de vida. Então os hotéis têm que repensar. Esses hotéis de trabalho, que faziam lá umas caixas de fósforo para o pessoal ficar, enquanto tinha relação só de trabalho, era legal. Se começar a cair essas viagens a trabalho, esses hotéis vão ter que repensar e ter algum atrativo para o pessoal ficar, para turismo, para descanso, para relaxar. Então, repensar a sua estrutura em relação a isso. E vai, obviamente, aparecer um outro nicho de mercado que já está bombando, né, em algumas grandes cidades, que é o coworking, salas de coworking. Você vai fazer... Deixa eu ver o que o Diego está falando aqui. Eu moro a 100 km de São Paulo, a semana que vem tem que estar lá. Vai chegar a gastar 3 horas de trânsito, mais fácil de trabalhar em Augusta. Não é isso, Diego. A gente às vezes perde um tempo do caramba. Eu vejo aqui, de Lençóis a São Paulo, eu demoro 2 horas e meia para chegar em São Paulo. E às vezes dentro de São Paulo eu demoro mais 3 horas para chegar onde eu tenho que ir, depende do trânsito. Lógico, eu sou da construção civil, eu sou da indústria, eu vou fazer um serviço. Tem aí o Jana, que ele é motorista, ele é socorrista, não sei, nem sei como você é, socorrista, Jana? Mas trabalha com ambulância, não tem jeito, ele vai ter que estar no ambiente de trabalho normal. Mas algumas situações, reuniões, não tem mais sentido. E agora o que o pessoal vai ter que começar a investir? Em salas de coworking. Por quê? Muitas vezes uma empresa que é pequena, que tem pouquíssimas reuniões, ela não vai investir numa estrutura de câmeras, sala, ambiente para poder fazer reuniões virtuais. Então é muito mais fácil ela alugar um dia ou por hora para usar uma sala dessas de coworking, faz a sua reunião à distância e termina por ali mesmo. Então vão aparecer novos nichos de mercado e o pessoal tem que começar a se adequar a isso. Então vão começar a ter aulas EAD, né? Ambientes para fazer aulas. Algumas faculdades perceberam que EAD tem tanta produtividade quanto presencial ou até mais, né? Eu falo até por experiência própria, estou percebendo que está tendo mais produtividade porque como está todo mundo distante, não tem conversa paralela, tem horário para começar, horário para terminar, rende muito mais. Algumas áreas é possível fazer isso de uma maneira tranquila sem prejudicar a didática e o conhecimento, então vai existir essa tendência. Então, o profissional daqui para frente, o que ele vai ter que começar? Repensar a sua forma de trabalhar, se adequar e consequentemente, vai dar uma enxugada na estrutura das empresas. Não só no ambiente físico, mas na quantidade de pessoas. E essas pessoas que continuarem tendo que ir nas empresas, continuarem tendo que frequentar um ambiente de trabalho, esses vão ter que começar a pensar o seguinte: não vai ter mais espaço para aquele funcionário, eu só faço isso. No meu contrato de trabalho eu só tenho essa atividade, não faço mais nada. Essas pessoas vão sair do mercado. O pessoal vai ter que entender que as empresas vão ter estruturas mais limitadas, com com redução do quadro de trabalho, de mão de obra, né? Quadro de profissionais, e os que lá estiverem vão ter que começar a entender o seguinte: eu vou ter que ajudar em algumas coisas. Por exemplo, eu vou reduzir. Eu vi uma coisa que reduziu bastante, infelizmente. Pessoal de limpeza, a maioria das empresas reduziu a estrutura de pessoal de limpeza. Então não dá mais para fazer, como eu ainda vejo em muitas empresas, eu tomo café, eu largo minha caneca lá de café em cima da mesa. Por quê? Vai passar alguém a limpar. As pessoas vão ter que começar a entender que elas vão ter que contribuir com outras coisas na empresa. Não só chegar lá, sentar, fazer o trabalho dela e ir embora. Ou chegar lá, fazer lá, eu sou soldador, vou chegar lá, se a minha peça estiver lá, eu soldo. Se não tiver, eu não soldo. Se as empresas vão dar uma enxugada, vão dar uma estruturada, muitas vezes tem que sair e buscar a peça que ele vai ter que soldar, muitas vezes tem que dar uma força para um outro profissional numa outra área. Desvio de função, olha, eu entendo particularmente, não estou falando em questão legal, estou falando em questão
profissional. Eu entendo que não é uma questão de desvio de função, é uma questão de cooperação nas empresas. Vai se fortalecer muito mais o time nesse sentido, né? Mas as pessoas vão ter que começar a dar um passo a mais. Acabar esse negócio de, eu só faço aquilo lá, só pago para isso. Não. Na verdade, nem deveria ser, né? Eu fico imaginando, por exemplo, o jogador de futebol. Aqui em Lençóis teve, que todo mundo conhece, o Marcos, que era goleiro do Palmeiras. Ele começou aqui no Lençoense, jogava aqui em Lençóis. Imagina se ele falasse assim, no Lençoense eu ganho, sei lá, um salário mínimo, então eu vou trabalhar por um salário mínimo. Vou fazer só para valer um salário mínimo. Ele nunca teria chegado no Palmeiras. Na verdade, o que ele fez? Ele jogou muito mais do que um salário mínimo. E aí ele teve outras oportunidades e pôde crescer profissionalmente. Então a gente sempre deveria ter essa forma de pensar. Mas tudo bem, então quem não pensa dessa maneira, beleza. Só que vai ter que entender que a partir de agora vai ter que se desdobrar nas empresas. Elas vão enxugar a mão de obra, vão enxugar a estrutura física, vão cortar muita coisa, vão terceirizar muita coisa. E quem ficar lá na empresa, quem continuar, vai ter que abraçar um pouco mais de coisa e vai ter que se adaptar a isso. E infelizmente, quando vai aumentando a disponibilidade de mão de obra aí no mercado, o pessoal desempregado, quem está empregado vai ter que cuidar muito mais do seu emprego, porque tem muito bom profissional que está ficando desempregado, não porque ele foi mandado embora porque é ruim, porque às vezes a empresa até quebrou. Então eu já conheço inclusive bons profissionais que estão disponíveis no mercado, engenheiros, advogados, administradores, que estão disponíveis no mercado porque a empresa fechou. Então eles vão ocupar espaço de quem não estiver trabalhando adequadamente. Então essa é uma realidade, então o pessoal vai ter que começar a se preparar para isso, né? Então os hotéis vão ter que se preparar, restaurantes, companhias aéreas, inclusive o marketing, né? O marketing virtual vai ser muito mais pesado, né? Se você pensar o seguinte, tem muito outdoor, luminoso, esse tipo de coisa. Pô, mas se eu vou diminuir pessoas na rua porque eu vou ter muito mais trabalho remoto, então o marketing também vai ter que se adequar. Na verdade, todo mundo vai ter que se adequar. É uma realidade nova. Isso aí vai ser inevitável. Bom dia, Saulo, tudo bem? Então isso aí vai ser inevitável, todo mundo vai ter que se adequar, toda a estrutura. E o pessoal do RH também vai ter que se estruturar. O pessoal do RH, entenda o seguinte, vocês vão estar com muita gente fora do ambiente de trabalho. Como é que vocês vão monitorar? O RH, ele não é só... O pessoal acha assim, o RH vai lá, vai fazer contratação, pagar férias, 13º. Pessoal, o RH ele vai muito além. O RH trabalha com gestão de pessoas, com recurso humano, né? Só que esse recurso humano vai estar distante. Como é que vocês vão monitorar satisfação, a relação chefe e subordinado, né? Ou, enfim, são termos que o pessoal usa aí, tem mais cheio de líder e colaborador, enfim. Como é que vão ser essas relações? Como é que você vai monitorar o problema do seu colaborador? Às vezes, eu cansei de ver empresas que o pessoal não está produzindo, não está tendo bons resultados, porque está com um problema, e às vezes você lá, conversando com a pessoa, você percebe que a pessoa está com problema, o RH trabalha junto com essa pessoa, sabe que é um bom profissional, que está passando por um momento difícil, e o RH tenta dar um suporte psicológico, dar um suporte... às vezes dentro da estrutura para ajudar ele a se readequar à estrutura da empresa. À distância o RH vai ter que ter esse trabalho de uma maneira muito mais difícil, né? Porque ele não está olhando no olho. Como é que ele vai sentir a dificuldade do colaborador que está remoto? Então o pessoal do RH vai ter que começar a repensar sistemáticas de monitoramento, né? Aquelas avaliações. Que pena, Diego, um abraço. Depois você dá uma olhadinha lá no YouTube, lá no meu canal. Alexandre Bernardes, consultoria organizacional, vai estar lá, tá bom? Um abraço, fica com Deus, bom final de semana. Então, o RH vai ter que repensar essa sistemática de como vai fazer monitoramento desse pessoal que está remoto, né? Tanto em relação à satisfação quanto em relação à produtividade, é uma coisa a se pensar. Beleza? E tem a questão, aí é o pessoal da área jurídica, né? Vamos começar a pensar nas questões legais. O Saulo é da área de saúde e segurança, é bem interessante. Obrigado, Diego. Nós trabalhamos, faz tudo isso já? Nós estamos ficando velho, hein? Que fase. Um abraço, cara. Graças a Deus eu tenho o privilégio de ficar amigo das pessoas que eu trabalho. Isso é muito legal. O Diego virou um baita de um amigo. Tudo de bom. Tudo bom, Celso? Tranquilão? Então, o pessoal da área jurídica tem que começar a pensar no seguinte. O Saulo é da área de saúde e segurança, ele tem bem isso aí na cabeça, né? Pô, e acidente de trabalho? Como é que vai ficar com esse pessoal
remoto, né? Agora teve a medida provisória, acho que é 927, a medida provisória 927 da Presidência da República, falando em relação a acidente de trabalho, falando em relação a algumas atividades, e uma das coisas que falava em relação ao Covid, que não seria considerado como uma doença ocupacional, foi revogado pelo Supremo. Então, o Covid ele pode ser considerado como doença ocupacional. Lógico, tem que ter um nexo causal. O Covid foi adquirido em relação por conta da relação de trabalho, né? Então, como é que vai ser isso daí? Vocês vão ter que repensar EPI, por exemplo? Se você for olhar lá a recomendação da Anvisa, que os comuns devem usar equipamento de proteção, máscara, mas não profissionais, né? E deixar os equipamentos profissionais para o pessoal da área da saúde, da área da saúde. Bom, mas se eu vou considerar doença ocupacional como o Covid como doença ocupacional e todo mundo que tem relação, por exemplo, no atendimento ao cliente, ele teria obrigatoriamente que estar com uma máscara que tenha uma eficiência comprovada, uma máscara profissional. E aí, como é que vai ser essa relação? E se essa medida provisória não for votada, ela caducar, volta ao status quo, o Covid é considerado doença ocupacional ou não? Então vai ter essa questão de ser reavaliado, tá? O pessoal da saúde e segurança aí tem que repensar como é que vai fazer, vai considerar o risco de contaminação, essa contaminação viral no seu sistema de prevenção a riscos ambientais, vai ter, no seu PCMSO vai ter que considerar exames em relação à Covid também ou não, e aí, como é que vai ser isso? Porque se é uma doença ocupacional, eu tenho que ter meios de controle, né? Então, não sei se o pessoal já está pensando nisso, mas tem que começar a pensar. Então, eu acho que é isso, pessoal. Essa que era a ideia, se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade aí para a gente discutir, mas a ideia realmente era essa. Trazer para vocês o que se espera do profissional para a próxima década. Vai ter que ser um profissional multifunções, ele vai ter que se adequar ao mercado, ele vai ter que considerar, extrapolar suas atividades de rotina, porque a estrutura das empresas vai estar mais enxuta, e eles vão ter que se adequar às novas tecnologias, né? Para gente que tem mais de 40, 50, 60 anos, essa questão de nova tecnologia é um problema. A gente tem muita dificuldade, né? Hoje as crianças já crescem mexendo com isso, para eles é tudo muito natural, mas para gente que vem de caneta e papel, máquina de datilografia, as novas tecnologias elas estão aí, mas a gente tem que começar a se adequar. E eu estou vendo muita dificuldade, tem algumas pessoas que até nem querem se adequar, eu não quero trabalhar com isso, mas vai ser inevitável. Reuniões vão ter que ser remotas muitas vezes, atendimento a cliente, enfim. Vão ter que se adequar. Hoje tem ferramentas como o pessoal usa muito, estão usando Skype, Meet, Zoom, e redes sociais, marketing vai ter que se adequar a essas redes sociais. Hoje, eu estava assistindo ontem, cheguei de viagem ontem à noite, estava no meio da live do Gustavo Lima, eram umas 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Então você vê que o marketing já se adequou, já está se adequando, já está investindo em lives, o show, aquele show presencial, o tumulto de pessoas, vai ter muita coisa repensada, eu acho que vai ter uma diminuição significativa. Em compensação, as lives vão acontecer muito mais, já vai virar uma rotina maior, o marketing vai pagar essas lives, né, na verdade. Então tem que repensar isso. As novas tecnologias estão aí para ser usadas e elas vão ser a realidade da próxima década. Então vocês profissionais, principalmente os mais velhos, vamos começar a se adequar, não tem jeito, paciência. Eu vejo isso positivo, acho que tudo que faz com que a gente evolua é positivo, né? Mas alguns estão acostumados com status quo, vão ter que repensar esse status. Beleza, pessoal? Eu acho que deu para passar um pouco o recado para vocês, o profissional da próxima década. Vamos repensar nossa postura profissional, entender que é uma parte natural, a evolução é natural. Há pouco tempo atrás a gente tinha uma outra realidade. Eu lembro que quando eu era molecão, para você passar num concurso público, uma das provas que mais pesava era a prova de datilografia. Hoje isso é impensado, né? Então a evolução é uma parte natural do negócio. Então a gente vai ter que se adequar às novas tecnologias, às novas formas de trabalho, isso aí vai ser uma coisa natural. E a gente vai se adequando aos poucos, tá bom? Então, pessoal, boa sorte para todo mundo, fiquem com Deus, obrigado
pela presença aí. Depois, quem quiser assistir o vídeo inteiro, vou colocar ele lá no YouTube, no canal do YouTube. Alexandre Bernardes, consultoria organizacional, tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Tranquilo? Então, um abraço. Obrigado, Priscila. É isso aí, a Priscila é psicóloga, né? Show resistência, né? Vamos se adaptar, se adequar às novas realidades, isso é muito legal, muito importante. É legal o psicólogo falar isso pra gente, né? Porque a gente às vezes esquece desse profissional que é tão importante, né? Que faz com que a gente mantenha a nossa sanidade e, consequentemente, a nossa produtividade. Aliás, eu não falei do psicólogo, é um profissional que também realmente vai ter um papel fundamental na próxima década, né? Nesse isolamento, nós já tivemos o pessoal meio que pirando, né? Ficando meio que desenvolvendo síndrome do pânico, foi um termo chulo, né? Mas desenvolvendo síndrome do pânico, depressão, e o profissional da psicologia vai ser muito importante nessa nova forma de trabalhar, né? A gente vai ter muito distanciamento, trabalho remoto, né? Então vão gerar algumas dificuldades. O psicólogo tem um papel muito importante também nessa evolução, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, bom final de semana e até a próxima. Obrigado pela audiência aí. Abraço.